você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/tictacgo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. A partir de R$5, podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilha o TTG com os seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio e boa diversão com o episódio de hoje. Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em um TTG de casal. Tá eu e o Lucas hoje aqui. Fomos abandonados pela senhorita Ana Gabriela. Credo. Pra gente falar um pouco, ter uma discussão interessante, uma discussão pertinente sobre o Four Nations Face-Off, que ocorreu agora, né, nesse intervalo do que seria o All-Star Game, né? Lucas, oi, meu bem. Como é que você tá? Olá, estou bem. Finalmente vou poder passar raiva com o Flame de novo, né? Já não basta passar raiva com outros esportes aí. Tô falando de você mesmo, Cruzeiro Esporte Clube. Mas estão bem. O Four Nations foi bem interessante. Pegou essas duas últimas semanas. E teve um concorrente direto que foi o All-Star Game da NBA, né? Quem diria que a NHL ganhou. Pois é, a NHL gerou mais. Quem diria que um torneio envolvendo seleções nacionais com as estrelas da NHL daria certo? Pois é, né? Que doideira. Pois é, nós ficamos órfãos aí, né? 2 ciclos olímpicos inteiros sem jogadores da NHL. Coincidentemente, 2 Olimpíadas que foram na Ásia, né? Com as Olimpíadas voltando para a Europa no ano que vem, 2026, a NHL volta. Achei muito curioso. Mas pelo menos a gente tem de volta. E foi muito legal ver, né, o Four Nations, mas a gente ia falar disso mais pra frente agora. Eu acabei de ver aqui, que eu vim ver qual era o número desse TTG, né, porque eu não lembrava. Nós estamos no TTG número 119. E a gente não posta o TTGzão desde 9 de janeiro. Porque a gente teve um pequeno problema com o que a gente gravou, sobre a troca do Rantanen, que não veio ao ar. E desde então foi só passando limpo. Passando limpo. Porque vocês sabem que início de ano é punk. É difícil, é complicado. Acontece muita coisa na liga. Sim. Pois a gente gravou esse do Rantanen e logo já ficou datado porque 2 outras trocas grandes aconteceram. Sim, JT Miller e Kuzmenko e Pelletier por Frost e Farrelly. Isso. Eu tinha falado nesse podcast do Rantanen que a temporada de trocas estava aberta. E na mesma semana já rolaram essas outras 2 trocas e vim gravar mais um podcast sobre 2 trocas. Acabou que não aconteceu. Aí veio o Four Nations, aí foco no Four Nations. Aí tudo se atropela, mas a gente tá aqui. Nas próximas 2 semanas já tem a trade deadline. Então agora o foco é a trade deadline. Meu Deus, é verdade, já é. Semana que vem sai um episódio, então, sobre expectativas de deadline. Já fica aqui compromissado. Que a gente ia afogar esse fim de semana que vem no podcast. Você acha que eu ia deixar folgar? Porque eu ia falar, não. Eu não me liguei na época. Tem que ter o pré e o pós a trade deadline. Não, eu falei que eu e tu íamos folgar. Que a gente tá trabalhando bastante no podcast. Não, mas você acha que eu ia deixar de falar sobre a trade deadline? Pois é. Mas enfim. Só uma coisa antes da gente prosseguir aqui. Você realmente acha que literalmente todo ano eu acompanho em stream o Trade Center da TSN para trade deadline e primeiro dia da Free Agency? Você acha que eu, que já faltei aulas de faculdade para acompanhar a trade deadline, que era na segunda-feira, esse ano vai ser numa sexta, você realmente acha que eu não ia deixar de acompanhar e comentar sobre a trade deadline no TTGzão? Nunca imaginei isso. Você que me namora já tem 4 anos, você realmente acha que não me conhece o suficiente a ponto de... Eu só não me liguei que era agora? É quando? 7? 7. Dia 7. Eu vou estar trabalhando.
trabalhando. Então eu não vou ver. Mas enfim. Mas eu vou. Eu vejo pela gente. Como o Lucas falou, quem poderia imaginar que seria um sucesso, né? Eu tava brincando e um pouquinho também tinha essa ideia que era a Taça Disney, né? Do hóquei. Taça Disney, pra quem não sabe, tipo, ainda existe a Taça Disney? Rolou esse ano, né? A Taça Disney é tipo quando os times do Brasil de futebol vão fazer pré-temporada nos Estados Unidos e ganham uma taça num campeonato de amistosos e querem depois ficar se achando que são campeões de alguma coisa, quando é literalmente a Taça Disney. Eu falava que era a Taça Disney e falei isso também no meu Twitter, pra quem tem o privilégio de me seguir, né? Porque agora esse meu Twitter está fechado, mas enfim. Porque eu imaginava que, assim, não é um campeonato oficial. Não é não é a Stanley Cup, não é o Mundial da IHF, por mais que os jogadores de hockey da NHL não se importem com a IHF. Não é uma medalha de ouro do World Juniors. A gente achou que ia ter a mesma pegada do All-Star Game, Sim. sabe? Um torneio, E eu acho que os primeiros jogos tiveram. Que a gente demorou a ter, tipo, hit. Demorou a ter briga. Briga não no sentido não, de soco. Acho que já no primeiro jogo, Canadá e Suécia, já foi um jogo pegado. Mas custou um pouco. Não, já foi um jogo pegado. Já foi um jogo e muito equilibrado, por sinal. Não, eu tô dizendo tipo de jogo de hockey no sentido de físico. Aí depois, eu acho que foi na segunda período desse jogo que o Shea Theodore se machucou. Não foi? Uhum. Num hit, um boarding, num sueco. Não lembro quem foi o outro jogador da Suécia que bateu nele. Que deu o hit nele. Então, a minha percepção nesse primeiro jogo foi que demorou para os jogadores entenderem, compreenderem o que estava ali, tipo... Em jogo. Repetitivo, redundante, mas é isso, sabe? E aí, a partir disso, depois desse hit que rolou no Shea Theodore, que agora também acho que tá no NIAR, em Vegas, e a gente pode fazer a piada aqui que vai voltar no primeiro jogo dos playoffs, mas enfim, não sabemos, porque ele de fato parou, não jogou mais o campeonato inteiro depois. Uhum. A partir dali que eles, isso aqui pode acabar valendo alguma coisa. Bragging rights. De início, né? Mas aí depois começou a valer toda uma honra nacional que a gente vai falar sobre também. Porque é impossível não falar de For Nation e não falar de política. Porque digamos que o torneio foi meio cooptado pelo Laranjão. Pelo presidente Doritos. E junto a tudo isso, né? Junto ao For Nations também teve outro grande amistosão do esporte americano, que sempre rola ao mesmo tempo que o All-Star da NHL, que é o All-Star Game da NBA. São em semanas seguintes, né? É praticamente junto, né? Praticamente junto. Mas esse ano, realmente, a NHL fez alguma coisa durante, né, o período de All-Star Game da NBA. E a novidade do Four Nations, o fato de ser uma competição entre países e envolvendo os principais jogadores da principal liga do mundo, chamou mais atenção, né? Melhor do que... Até porque muita gente falou do All-Star Game da NBA que o jogo foi ruim, sabe? Foi um jogo, sabe, que ninguém leva a sério. Assim como é o da NHL também, normalmente. Sim, que aí já entramos na discussão sobre os All-Star Games das ligas estadunidenses. Porque é um jogo que não vale nada. Uhum. Beleza, All-Star e coisa. Mas ninguém leva a sério. A única vez que valeu alguma coisa foi quando a MLB fazia valer, né? A MLB fazia valer. E aí que era uma coisa legal. O que valia mesmo? Valia o mando de jogo, o mando de campo do jogo 7 da World Series. Sim, aí os caras literalmente se matavam pra conseguir ganhar. Exatamente. Né? Quando tem uma coisa em jogo... Que não é tipo, você ganhou $5.000, yay, troquinho. Pois carro pra sua coleção. Que nem o outro, foi o Nick Suzuki, né, que ganhou um ano de Chipotle. Chipotle. Que nem tem Chipotle em Montreal. Eu acho que abriram em Montreal depois disso. É uma coisa que não tem um objetivo. O For Nation teve um troféu. Já é algo. E é uma competição que vai continuar acontecendo. Ele vai intercalar com o All-Star Game e as Olimpíadas. Né? Em um ano vai ser Olimpíadas, aí All-Star Game, For Nations, aí All-Star Game, Olimpíadas.
Então vai ser vai ser bem um mundialito ali 2 anos antes das Olimpíadas. Eles querem intercalar a Copa do Mundo do Hockey também, e né? tem a Copa do Mundo do Hockey. Pode ser isso, All-Star Game num ano, Four Nations, ou a Four Nations vira a Copa do Mundo do Hockey. Acho que foi logo antes de começar, no mesmo dia que começou o Four Nations, que o Batman anunciou que querem trazer de novo, né, a Copa do Mundo do Hockey com no mínimo 8 seleções. No mínimo 8 seleções. E seria muito interessante. Sim. Seria muito interessante isso. E querendo ou não, isso internacionaliza um pouco a liga. Principalmente depois de 8 anos sem as estrelas da NHL nas Olimpíadas. Mas foi muito interessante de ver. Eu tive o exemplo, pelo menos eu vi o Rich Eisen, que é um jornalista conhecidíssimo da NFL, falando que, tipo, a NHL cracked the code. Como é que fala isso em português? Tipo, encontrou o tesouro perdido. Sim, encontrou uma mina de ouro. Dessa folga do All-Star, né? No Four Nations, porque todo mundo ficou pirado com Four Nations. Especialmente depois do jogo do Canadá e Estados Unidos. O primeiro jogo que a gente vai discutir bastante sobre isso, que também teve toda uma questão... A rivalidade de Canadá e Estados Unidos atingiu um patamar... Um patamar que chegou fora do gelo. Porque o que rolou ali não foi rivalidade do gelo. Não, foi muita coisa extra campo. Exatamente. Que a gente pode falar agora na fase de grupos sobre isso, mas... A gente já começa a falar na fase de grupos e culmina na final. Aquilo, a NHL achou a fórmula perfeita. Só eles não estragarem isso agora, né? O que é muito fácil eles fazerem também. Pois é, não se dá pra duvidar. Mas foi um sucesso de audiência, foi um sucesso de público, foi um sucesso nas redes sociais, que muita gente comentou, compartilhou muita coisa, e estourou a bolha. Estourou a bolha, exatamente. Estourou a bolha. Estourou a bolha na gringa, estourou a bolha no Brasil. Sim. Inclusive, estourou a bolha no Brasil de um jeito... Desagradável. Mas na gringa também foi. Aí eu acho muito culpa da própria emissora aqui no Brasil. Mas realmente foi um sucesso. A final gerou muito público, muita visualização, muitos telespectadores dos Estados Unidos e no Canadá assistindo. Na América do Norte foram 16,1 milhões de espectadores, que é o segundo maior público assistindo um jogo, atrás apenas de Panthers e Oilers no jogo 7 da Stanley Cup. Na última década, tá? Sim. Na última década. E, assim, contando que a NHL é uma das ligas mais internacionais que tem nos Estados Unidos, foi a fórmula. A NHL encontrou o seu produto. Sim. Queria já dar um destaque aqui primeiro na fase de grupos. Os jogos da Suécia foram jogos extremamente parelhos, todos eles decididos por um gol, 2 deles no overtime. Suécia foi o único time que não teve derrota no tempo regulamentar. Foram derrotas para Finlândia e Canadá na prorrogação e uma vitória por 2-1 contra os Estados Unidos, que estava já poupando alguns dos principais jogadores para a final. Tava com o time B. Poupou os principais. Sim, tá bem. Né? Já não foi o Hellebuck que jogou. Assim, a Suécia sempre foi um time forte, né? Sempre foi um time enjoado de jogar, um time chato. Né? Junto com a seleção russa, é a principal força da Europa. Hoje? Historicamente. Né? Junto com a Rússia, né? A Rússia / União Soviética são as duas principais forças da Europa. A Finlândia chegando em terceiro e a República Tcheca em quarto, nesse quesito. Muito legal a gente ver também a rivalidade entre Finlândia e Suécia, né? Porque a rivalidade não era só Estados Unidos e Canadá. Não. A rivalidade que existe entre a Finlândia e a Suécia é pesada também. É grande, é muito grande. A Suécia chama a Finlândia de irmãozinho, né? Por ser um país tanto maior no hockey quanto maior também geograficamente, etc. Então não era amistoso ali também. Era por orgulho nacional. E a Finlândia ganhou o jogo entre os dois, né? E a Finlândia ganhou.
Mas mesmo a Finlândia ganhando, a Finlândia terminou em último. Sim. Né, pelas 2 derrotas para Estados Unidos e Canadá. Acho que contra os Estados Unidos foi 6-1. Canadá e Finlândia foi 5-3. 5-3, tá. Então... Canadá e Finlândia 5-3 no primeiro dia, né? 17 de fevereiro. 5-3 Canadá e Finlândia. E Suécia... Ah, não, esse que é o último dia, desculpa. Foi o último dia da temporada, da fase de grupos. Da temporada regular. 3-1 foi Canadá e Estados Unidos. Ah. Mostrou força, né? Porque chegou contra o Canadá. Chegou no jogo contra o Canadá. Quem ganhasse passava pro final. Né? Os porque dois o Canadá perdeu pros Estados Unidos na... O Canadá perdeu pros Estados Unidos. A Finlândia perdeu pros Estados Unidos. Canadá ganhou da Suécia na prorrogação. A Finlândia ganhou da Suécia na prorrogação. Então estava empatado em pontos. Quem ganhasse esse jogo ia pra final. Então foi um jogo interessante de ver. O Canadá ele fez o suficiente para ganhar da Finlândia. Foi até um gráfico, né? O Canadá era, em questão de salary cap, era o time com o segundo maior em valor de salário da NHL. A Finlândia era o último. Mas todos estariam acima do teto salarial. Todos acima do teto. Deixa eu pegar aqui, assim, é interessante isso aí também. Né? Estados Unidos tinham o maior valor em salário. Os Estados Unidos, o teto salarial hoje da NHL é 88 milhões, né? Isso. Estados Unidos, juntando todos os contratos dos jogadores convocados, tinha 186, é bom, né? 186 milhões. Em segundo lugar, o Canadá com 180. Em terceiro lugar, a Suécia com 162. E em quarto lugar, a Finlândia com 123. Então não era uma diferença pouca aqui, né? Não. E a Finlândia mostrou garra. Sim. Né? Ficou em último, mas foi guerreira. E a Suécia ganhou muito por conta dos Estados Unidos já jogando para cumprir tabela. Sobre o Canadá, primeiro jogo contra a Suécia, muito parelho. Muito, mas muito parelho. O jogo contra os Estados Unidos... Você deixa eu falar uma coisa do jogo contra a Suécia? Aquele primeiro gol do Canadá, no power play, foi uma... Desculpa a palavra, a gente vai ser mais 18 esse episódio, foi uma putaria. O passe do Crosby pro... É que imagina tu ser um defensor da Suécia lá, tipo, um defensor, um Piquet da Suécia, aí tu olha pro power play do Canadá. Quem é que eram os defensores? Não sei, mas eu sei que tinha McKinnon, Crosby... Crosby e McDavid. E McDavid. O que tu faz com isso? E o passe do Crosby de costas. Sim. Girando de costas pro McKinnon. Assim, quem não viu, precisa procurar, porque foi... Absurdo. Foi um absurdo. Eu não gosto muito desses 3 nomes. Quer dizer, eu não tenho nada contra o Crosby, querendo ou não, mas por princípio eu não gosto dele. Mas foi uma... Quando a gente viu aquilo, a gente ficou tipo, não. Tipo, não tem como, sabe? É mágica. É mágica. E aí tu olha assim e tem o Crosby, o McKinnon e o McDavid na tua frente. Tu fica, tá, eu vou sentar e chorar? E o Makar? O Makar não tava jogando, ou tava? Tava. Ah, ele adoeceu depois, tá certo. Não tem como ver quem é que tava no gelo na hora dos gols aqui. Deve ser o Makar e Taves. Devon Taves? Devon Taves. Então, assim, Tinha nem graça. Pois é. Mas aí eles tinham isso, mas aí eles depois também, né, pra trás tinham o Binnington, que nesse primeiro jogo não foi bem, em comparação ao jogo 7. Se ele jogasse todo o jogo como se fosse um jogo 7, um jogo de final, ele era o melhor goleiro da liga. Porque, é sério, assim, um goleiro em momentos de decisão, o Binnington, de fato, é um grandíssimo goleiro. A gente vai falar isso mais pra frente. Mas durante a fase de grupos, ele não foi um grandíssimo goleiro. Não, ele foi o Binnington de sempre. Sim, só que aí o Canadá tem quem tem no ataque. Sobre Canadá e Estados Unidos, 3 brigas em 9 segundos de jogo, pra quê? Entendo que queiram mostrar serviço, que querem deixar já mostrar que o jogo ele tem uma questão de orgulho. É que eu acho importante. Virou palhaçada. Eu acho importante a gente falar o background, que não justifica nada disso, mas explica. Que é que o hino estadunidense estava sendo vaiado desde quando tava tendo NHL. Antes da pausa, causa de toda a falácia do Trump em relação a transformar o Canadá no 51º estado, a tarifar o país, chamar o Trudeau de governador. Então, assim,
a torcida canadense tava protestando com toda a justiça e razão como poderia fazer. Pois o povo canadense se sentiu traído pelo maior aliado deles. Sim. E não estavam vaiando os jogadores, não estavam vaiando a seleção, não estavam vaiando os times estadunidenses. Estava vaiando, protestando, algo que eles não concordam com, que ninguém deveria concordar com, que é essa falácia toda do Trump. Inclusive, até entrevistaram que um jornalista questionou um jogador sobre essas... As vaias. As vaias. Ele falou que não concorda, que não sei o quê. Mas quando explicou o motivo, falou, tá, eu acho que se fosse comigo, se fosse comigo, eu faria pior. Eu faria pior. Ele falou isso. É que o jogador de hockey, pra pensar, precisa de uns 2, 3 tapas na cabeça. Tipo impressora, sabe, pra funcionar? Uns 2, 3 tapas na cabeça pra botar em ordem as coisas. Porque eles não conseguem se colocar no lugar de outras pessoas. E aqui eu vou entrar com a minha crítica de sempre a... Eu posso falar uma coisa antes? Pode. Só terminando meu raciocínio em relação a esse background, eu acho que foi por isso que teve essas brigas de início. Sim. Não foi questão de querer mostrar serviço. Não foi querer mostrar que também. Que um pouco de cada. Mas eu acho que é muito mais a relação de tentar responder às vaias. Porque isso foi combinado no grupo de... no grupinho do WhatsApp deles. No grupo de WhatsApp dos jogadores dos Estados Unidos. Né? Mas aqui vai minha crítica à ESPN. Porque, como detentora dos direitos de transmissão da NHL no Brasil, a ESPN devia fazer muito mais do que faz para atrair o torcedor pro esporte. E quando a ESPN posta algo sobre hockey, é só sobre isso, é só sobre briga, é só sobre violência. E nunca é uma jogada maravilhosa. Nunca sobre grandes jogadores, grandes jogadas. É só sobre briga. Eu concordo contigo. Mas eu também entendo que é isso que atrai o público. É isso que chama atenção. Eu não tô defendendo. Eu tô explicando a cabeça por trás de quem pode estar pensando isso. Mas eu acho que a partir disso tu tem que tentar puxar o público pro que interessa. Que não foi o que aconteceu no vídeo de explicação deles em relação à briga. Pois é. Que em vez de falar assim, e acha que é só isso, vai ter o jogo de novo agora, e vai ser um jogão. Não, eles falaram, vai ter o jogo agora, pode ter mais briga. Em vez de focar no que importa, que é os melhores contra os melhores, pela primeira vez desde a última Copa do Mundo de Hockey, que eu não sei quando é que foi, 2016, eles focam na pancadaria. Eles focam no maior motivo pelo qual os jogadores de hockey têm uma incidência gigantesca de CTE. E comprovado. E que o comissário da liga nega a existência. Mas comprovado em estudo. Eu acho que tu acaba diminuindo muito o esporte, que tu tem tanta possibilidade de expandir, de mostrar. Eu tô tentando achar aqui, eu posso estar errado, tá? Porque teve esse vídeo da briga, e eu tô tentando achar aqui se teve o vídeo do gol. Não teve. Do gol do absurdo do... Não teve, não postou. Do McKinnon. E não teve. Eles só postaram a briga. Então é muito triste, assim, como quando a gente vê, assim, que... A gente não pode criticar a existência das brigas na NHL mais que a gente critica, porque a gente critica. Mas a gente entende também, eu entendo também, eu não vou falar por ti, eu entendo também que é uma parte do jogo. É uma questão cultural do jogo. É uma questão cultural. Mas quando você se foca tudo nisso e não mostra o resto... Sim, eu concordo contigo. Todo mundo fala, esse hockey é o esporte de selvagens. Que é o que estava sendo comentado. Exatamente. Que isso aí não é esporte. Quem quer brigar tem que ir pra MMA. Quem quer brigar tem que ir pra não sei o quê. Os comentários eram só isso. Os comentários eram só isso. Isso e o... Ou falando, agora que eu sei os motivos, ficou chato. Ele falou no vídeo assim, que é pra botar moral pra cima. Essas explicações de fato que são as brigas, né? Então é muito... E a gente até percebe, quando eles fazem a propaganda da revista semanal deles de esportes americanos, e o hockey só tem um framezinho na propaganda comparado aos outros esportes que tem mais tempo de exibição na própria propaganda. Então, assim, a minha crítica com a ESPN é, vocês não focam no hockey, e quando mostram pro público, é só sobre briga. Sabe, num torneio que tem essa oportunidade brilhante de mostrar os melhores contra os melhores, a única coisa nas redes sociais que a gente viu foram as brigas. Parabéns, ESPN. Eles postaram também o gol do McDavid na final. Não vou... Só pra deixar claro aqui, não parece que a gente tá sendo injusto. Mas é aquilo, fizeram o mínimo. Parabéns. Sim.
pouca coisa, porque você vai ver os posts de briga antes. Mas é o que tu falou, sabe? Assim, quando tu tem 3 brigas em 9 segundos, vira uma bagunça. Era mais fácil ter feito um line brawl no começo do que parar o jogo 3 vezes pra briga. Line brawl é quando todo mundo briga com todo mundo. Então, assim, era melhor ter feito um line brawl do que brigar, aí parar e brigar de novo, aí parar e brigar de novo. Enfim, nesse primeiro jogo, os Estados Unidos ganhou por 3-1. E a final acabou sendo os Estados Unidos e o Canadá. Aqui eu já vou puxar um paralelo com as Olimpíadas de 2011, em Vancouver, que também os Estados Unidos ganhou do Canadá na fase de grupos. A final foi Estados Unidos e Canadá. E o resultado foi o mesmo. O Canadá ganhou dos Estados Unidos na prorrogação por 3-2. Em 2011, com gol do Sidney Crosby e assistência de Jerome Guillen. Esse ano, assistência de Sidney Crosby e gol de Conor McDavid. Passando a tocha, né? Fala tocha, porque eu misturei torcha e tocha. A tocha de melhor jogador, mas não acho que é a tocha de capitão. Não, claro que não. Né? Porque a gente... Porque eu não acho que McDavid seja capitão. Acho que vai provavelmente pro McKinnon, mas tudo bem. Nem pro McKinnon, sinceramente. Também. Não sei, isso é uma discussão para outro dia também. É capaz de colocarem, mas o McDavid não é material para capitão Canadá. Também acho que não. Nem pro Oilers, nem pro Canadá. Eu não falo isso como demérito para ele. Não, é que não é todo mundo que tem a capacidade de liderar e tá tudo bem. Exatamente. Você só tem que saber se colocar nos lugares que tu tem que estar. Ele é o grande jogador, ele é a estrela, ele é o melhor jogador do mundo hoje. Sim. Mas ele não tem a capacidade de ser capitão. Pô, e tá tudo bem? Uma coisa é você ser um jogador muito bom, outra coisa é você ser um líder. E ele pode ser o líder do jeito dele, mas existe um tipo de liderança muito específico pra ser capitão, na minha opinião. Sim. E eu acho que o Canadá vai sofrer muito quando o Crosby aposentar, porque é a definição perfeita do melhor jogador que também é um ótimo líder. Sim. O Crosby é um jogador único. Pós-Gretzky, ele é o melhor jogador do Canadá da história. Sim, com certeza. É que o Gretzky não tem comparação. A gente não viveu a época do Gretzky pra saber... Pra viver aquilo, né? A gente vive a época do Crosby. Mas, assim, eu falo isso como torcedor do Capitals. O Crosby é melhor capitão do que o Ovechkin. Sim. O Crosby, ele é um jogador completíssimo. Ele é um jogador que sabe liderar. Tanto, tipo, a equipe dele no vestiário quanto a equipe dele no gelo. É um jogador que tem respeito de todo mundo. E é um jogador que se manteve em altíssimo nível com 37 anos de idade. E ele sabe liderar uma equipe. E, de novo, ele lidera a seleção canadense para um título que parecia improvável, dada as circunstâncias e a diferença de habilidade entre as seleções dos Estados Unidos e Canadá. Porque por mais que o Canadá tenha um ótimo time de atacantes e um ótimo núcleo de defensores, de um lado você tem Jordan Binnington no gol, do outro lado você tem Connor Hellebuyck. E não só isso, eu acho que os Estados Unidos tem uma... Como é que eu posso dizer? Dá mais liga. Faz sentido? Até porque muitos jogadores ali jogaram juntos no National Team Development Program. Sim, mas ao mesmo tempo depois tem o Canadá que consegue superar tudo isso. Que às vezes é só cabeça. Porque tu tem o capitão, que é o Crosby de um lado, e tu tem do outro lado Auston Matthews, que pra mim não é material de capitão também. Eu acho que o Leafs vai sofrer com isso, e a seleção americana também vai. Só pra deixar claro também, Tkachuk também não é. Nenhum Tkachuk também é. Nenhum dos dois. Eu nem sei mais quem tem pra trás aí que possa ser considerado capitão. Então é uma situação bem crítica, assim, do que a gente tá vendo do futuro das duas seleções nesse sentido, de liderança, na minha opinião. Mas... Né? Aí eu ia comentar uma coisa e me esqueci. Os Estados Unidos ainda tinha vantagem de local, pois o jogo foi em Boston. Sim. No dia antes do jogo, os jogadores dos Estados Unidos receberam uma ligação do Trump. Teve todo também o ode ao Trump feito por Tkachuk, JT Miller e... Os Estados Unidos começou o campeonato falando que ia jogar por Johnny Gaudreau. Falando que estava jogando por Johnny Gaudreau, com uma camiseta, uma jersey do Gaudreau no vestiário. Naquela tradição pós-vitória, que entrega uma coisa, eles vão toda hora se trocando uma coisa pós-vitória, né? Era, tipo, vestir a camisa do Gaudreau. E eu não vou entrar em questão política aqui, se ele ia gostar e odiar, porque eu não sei qual é a afiliação, e não importa isso agora. Mas eu acho que é um desrespeito tu começar com isso e tu terminar falando que vai ser pelo Trump, mas depois no banco, no OT, no desespero, o Brady Tkachuk tava berrando que era pra jogar pelo Johnny Gaudreau. Eu acho que isso é um desrespeito com a família, de escolher quando vai jogar o nome dele ou não jogar o nome dele. Sabe? Eu acho que se fosse uma situação com um familiar meu, eu não ia gostar.
Pois é, E eu não tô dizendo isso porque, é o Trump. Não, eu acho que... Também, na minha opinião também. Mas eu digo, num geral, eu acho que é um desrespeito. Pois é, e toda essa discussão sobre os Estados Unidos estar numa fase imperialista expansionista, falando que vai invadir o México, falando que vai anexar o Canadá, falando que vai anexar a Groenlândia, Canal do Panamá e coisas, tarifando o México, tarifando o Canadá, tarifando todo mundo. E o desrespeito, porque Canadá e Estados Unidos são os... Se a gente pudesse pensar em dois países mais aliados... Se a gente botasse Estados Unidos e aquele outro que a gente não pronuncia o nome. Não, acho que não. Acho que sim. Acho que pela proximidade. A maior fronteira entre dois países, dividida por dois países, é entre Estados Unidos e Canadá. Uhum. Então, assim, são dois países que são irmãos desde sempre. Uhum. E eu entendo, o povo canadense se sentiu completamente traído por essas falas do Trump, o desrespeito pelo país Canadá, pela soberania, do Canadá, dos canadenses sobre o Canadá. Sim, e chamar o Trudeau de governador em vez de primeiro-ministro. E insistir nessa coisa, porque não é. Eu já vi gente falando que é uma piada, não é uma piada. Ele ficou insistindo. Eu vi até a porta-voz da Casa Branca. Sim. Falando em 51º estado. E aí, só que tem um vídeo muito engraçado desse jogo, que são os torcedores canadenses falando que os Estados Unidos ia virar a 11ª província? Sim, 11ª província. Do Canadá, se perdesse, não sei. Aí os americanos tudo puto da vida. Porque como assim estão fazendo isso com os Estados Unidos da América? Sabe? Se tu quer dar nos outros, tem que aprender a receber também. Pois é. Então, assim, inflamou muito mais uma rivalidade que já existente. É por isso que eu acho, assim, pra mim, a rivalidade, com certeza, poderia rolar uma briga. Eu acho que, sim, seria um jogo físico. Sim. Mas eu acho que toda essa questão fora do gelo, essa questão política, essa questão geopolítica, influenciou muito para os jogadores dos Estados Unidos querer mostrar serviço pro Trump. Pro Trump, sim. E o Tkachuk esteve com o Trump uma semana antes do campeonato. Quando o Panthers foi pra Casa Branca, tirou foto com ele, com certeza conversou com ele. Aí depois, como tu disse agora há pouco, o Trump ligou pra eles no vestiário, sabe? É assim, e eu não vou ser hipócrita de falar que tem que separar a política do esporte, porque eu nunca defendi isso. Mas eu nunca defendi também a interferência de presidentes e políticos no esporte. Uma coisa é usar... tire a política do esporte. Quando falam isso quando a gente está falando em inclusão de minorias, de grupos já marginalizados, coisa que merecem aproveitar também, merecem torcer, merecem ser reconhecidos. Sim, nós somos pessoas. Outra coisa é o uso político do esporte. Quando baniram a Rússia de competições internacionais, foi com essa desculpa de que eles vão fazer o esporte um uso político. Beleza, o que os Estados Unidos estão fazendo? O que os Estados Unidos fez nesse... E faz desde sempre? Mas agora ficou muito na cara. Ficou muito na cara. Dessa vez ficou muito na cara. O Trump sequestrou o Four Nations. Sim. E eu vou te falar, a hostilidade vai... Enquanto os Estados Unidos continuar nessa, né, o governo dos Estados Unidos continuar nessa, a hostilidade vai só aumentar. Os canadenses vão continuar vaiando aí nos Estados Unidos. Vão ter jogadores canadenses sendo hostilizados por torcedores dos Estados Unidos. A gente sabe que o povo americano médio não é muito bem educado. Tu foi até bondoso com eles, falando não muito bem educado. Pois é, né? Eu vi até uma postagem sobre uma equipe de hockey de Thunder Bay, em Ontário, falando que eles não querem mais ir para torneios no sul dos Estados Unidos. Sim, porque eles são hostilizados. Tem medo de agressão, coisa que não acontece, por exemplo, na Minnesota, que é muito mais próximo ao Canadá. Sim. Então, sim, vamos ver jogadores canadenses, podemos ver jogadores canadenses sendo hostilizados e jogadores estadunidenses não querendo mais jogar no Canadá, por conta das vaias ao hino.
Assim, tem uma discussão muito forte que eu tô lendo no Twitter esses dias com os torcedores do Ottawa Senators. Alguns falando, parem de vaiar os Estados Unidos, o Brady Tkachuk vai querer ir embora. E eu vi muita gente falando que nunca viu o Brady Tkachuk jogar com tanta vontade no Senators quanto jogou pelos Estados Unidos nesse campeonato. Isso foram coisas que eu li no Twitter de torcedores do Senators. Eu não tô falando, tipo, da minha cabeça. Então vai ser uma situação muito interessante, mas é no sentido bom de acompanhar, assim, eu acho. Eu tô prevendo os jogadores dos Estados Unidos, nascidos nos Estados Unidos, cada vez menos indo para times canadenses ou escolhendo ficar em times canadenses. Talvez alguns canadenses voltando a jogar em times do Canadá, por serem utilizados jogando em times dos Estados Unidos. Assim, podemos ter times canadenses sem jogadores dos Estados Unidos. A tendência, né, para quem não sabe, o número de jogadores canadenses na NHL tem caído e o número de jogadores estadunidenses na NHL tem aumentado e muito. E a tendência é inverter. Os Estados Unidos tomar a frente do Canadá na produção de jogadores. É algo para se ficar de olho. Lembrando só também que o Bill Guerin, que era o GM, né, dos Estados Unidos nesse campeonato, ele foi pra Fox News, que pra quem não sabe, a Fox News é tipo praticamente a assessoria de imprensa do Partido Republicano e do Trump. Teve uma matéria de um tabloide sensacionalista que de fato, tipo, desvirtuou o que ele falou. Uhum. Mas ele disse, e tá no vídeo, que ele gostaria muito de ver o Trump a presença do Trump no jogo, na final. E o Trump não foi. Então, só assim, não foi só não foi só o Trump que sequestrou o significado e tudo do Four Nations, né? Foi. Até o próprio GM. Foi tudo. Assim, um torneio que tinha tudo para ser maravilhoso, como foi, acaba terminando numa nota ruim por conta do uso político. Assim, depois que saiu tudo isso, eu perdi muito a vontade de ver o jogo. Sabe, os jogos, tipo, o campeonato. Eu achei que sim, porque a gente sabe que os jogadores, 99,9% dos jogadores da NHL são de direita. Eles são conservadores. Tem esse pensamento próximo ao Trump, se não trumpistas também. Uhum. A gente sabe, eu não tô apontando o dedo pra ninguém, porque se apontando o dedo pra vocês, eu aponto 4 pra mim, dos jogadores do meu time. Pois é. Teve um jogador do meu time, inclusive, que postou logo depois que o Trump ganhou, foi quando ele foi... eleito. Não, quando ele tomou posse. Quando tomou posse, postou, tipo, um monte de coisa sobre o Trump. E esse jogador foi o TJ Oshie, pra quem gosta dele já fica sabendo. Postou um monte de coisa sobre ele, depois, quando começaram a reclamar dele sobre isso, ele se fez de vítima. Então eu não posso falar assim que, olha aí o jogador de vocês fazendo isso. Porque não é. Todo jogador é assim. E a gente sabe que todo jogador no NHL é assim. E isso é uma coisa que a gente tenta ignorar justamente porque a gente sabe e a gente não gosta. E é por isso, por exemplo, que o meu jogador favorito da minha vida inteira no hockey é o Brandon Holtby. E eu não é um sinal assim. Como é que é? Virtue sign, signal. Tipo, eu não tô querendo me achar em cima de todo mundo. Não é isso, sabe? Mas é que eu, pelos meus valores, eu me identifico com o Brandon Holtby, que nem joga mais na NHL, mas que é um jogador que sempre defendeu a inclusão de pessoas LGBT no esporte, a inclusão de pessoas marginalizadas no esporte. E ele não foi pra Casa Branca quando o Cats foi campeão. Então, assim, e era o Trump na época. Era o Trump na época. Ele e outros jogadores também não foram. Eu acho que a gente, assim... Isso é uma coisa que eu aprendi nesses anos gostando de esportes no geral. Porque também no NFL, meu ex-time, que agora eu não tô torcendo pra esse time até ser vendido, também machuca nesse sentido. É que a gente tem que se apegar, se a gente gosta de esporte, a gente tem que se apegar àquilo que a gente se identifica, sabe? Então, se alguém era muito... Ninguém é muito fã do Tkachuk, eu acho, mas há muito tempo. Mas, eu tenho a camisa dele. Tu sim, mas eu digo pessoas que estão nos ouvindo, mas tu tem essa noção. Eu tenho. Tem gente que, de fato, assim, ou é muito nova no esporte, não passou por isso ainda, ou, sei lá, sabe, não... É uma inocência muito ruim de ser tirada, de ter tirado de si. Eu gostava do Tkachuk como jogador no Flames. Ponto. Sim. Quando ele estava no Flames, ele era um dos meus favoritos. Fiquei feliz por ele ter ganhado a Stanley Cup em Flórida, principalmente porque foi contra o Oilers, e só.
Desde então... Eu não imaginava que o Kachuk era assim. Eu não sei, assim, eu não imaginava porque ele teve comentários já que eu fiquei feliz sobre a questão LGBT. Ele já falou uma vez, tipo, que no meu vestiário pessoas LGBT são bem-vindas. Eu não sei se isso foi performativo agora ou não. Já tô duvidando disso também. Pois é. Então eu não esperava tanto, mas eu não fiquei decepcionada quando eu vi, porque eu fiquei tipo, ok, mais um. Exatamente, mais sabe? um. Então, eu acho que, assim... E é uma discussão também que rola muito no nosso grupo de amigos ali, no nosso grupo de TTG e tudo mais, que é uma decepção muito grande de ver. Eu não vi o último jogo do Four Nations. Eu não vi a final. Eu vi metade da final. Eu vi porque eu tava... Eu falei pra tu colocar, né? Mas eu tava mal de outras situações da minha vida. Mal também de contornar as costas, um monte de coisa. Essa semana foi horrível pra mim. E aí eu ouvi o primeiro gol que foi dos Estados Unidos, né? Não, foi do Canadá. Foi do Canadá? Então eu ouvi o gol dos Estados Unidos. Eu ouvi um gol dos Estados Unidos. Você ouviu o gol de empate? O gol de empate eu ouvi, então. E foi isso que eu vi. O resto todo do campeonato ali eu acompanhei ainda. Mas eu perdi a vontade total depois disso que aconteceu, de ver esse jogo. Pois é. Eu também. Tanto que eu só vi até o 2-2. Eu fui dormir. Sim. Também porque já era... Era tarde o jogo também. Os jogos eram às 10 da noite. E o jogo foi prorrogação. Terminou lá por 1h da manhã. Sim. Mas foi muito, pelo menos, eu sei que tu não gosta do McDavid. Eu sei que... Eu espero que seja o único título que o McDavid ganhe na carreira. A única vez que os torcedores do Oilers, do Flames, do Canucks e do Leafs se juntaram. Porque os outros dois times, quem é que se importam? Tô brincando. Os torcedores do Senators e Jets. Então, assim... Eu achei muito engraçado, assim, porque os Estados Unidos estavam com uma falácia toda, além da falácia do Trump, do Miracle on Ice, né? Do Milagre no Gelo. Trouxeram de volta o filme que foi... Que ano foi aquilo? Nos anos 70. 70? Foi contra quem? União Soviética. União Soviética, só que não foi tipo uma final, né? Acho que foi a semifinal. Semifinal das Olimpíadas de alguma coisa. Que os Estados Unidos ganhou e foi o Milagre no Gelo. E tem filme sobre isso. É muito interessante disso, inclusive, o documentário, eu nunca vi. E aí estavam trazendo isso, que ia ser um milagre no gelo de novo. E foi aí que eu falei da taça Disney, me lembrei agora. Eu fiquei, cara, pelo amor de Deus, sabe? É só Four Nations. E deram toda essa importância e não ganharam. E eu achei isso muito engraçado. Pois é, chegou no final... E decepcionaram o papai Trump. Não, chegaram no final e perderam pro Canadá como sempre perdem. E o Crosby tem 5 medalhas de ouro em torneios internacionais. Já é mais do que os Estados Unidos na história. Inteiro. O Crosby sozinho é maior que os Estados Unidos no hockey. Tu entende o que é isso? E eles ainda querem se botar como os bonzão. Os Estados Unidos está atrás do Canadá, Rússia e Suécia. Em quesito de medalha, de taças e coisas assim, né? Os Estados Unidos foi agora... A gente falou sobre isso também bastante, né? Que faz pouco tempo que eles começaram a desenvolver os atletas deles, desde lá da base. É um projeto já de E é um projeto perigoso pra quem não gosta deles, porque tá dando certo. Sim, é um projeto... Já tem umas 2 décadas aí, tá rendendo frutos agora. Como é que é o United States National Team Development Program. Sim. Nossa, é muito comprido. Então, assim, foi no fim desse campeonato, parece que foi uma coisa assim que não... Foi muito aleatória. Não é aleatório, mas, tipo, foi algo tão... Explodiram tanto, os Estados Unidos fez, uau, porque não sei o que, o Trump, esse estado número 51, aí o Canadá fala, tipo, ok, filho, senta aqui no meu colo que eu vou te dar uma lição. Sabe? Foi surreal. Foi surreal, essa é a palavra. Foi surreal. Mas foi um acerto da NHL. Pior de tudo. Só que agora eu não sei contar se foi um acerto por causa de tudo isso, que se teve todo esse público por causa de tudo isso. Porque eu acho que muito do público também, claro que não é mídia especializada, mas tipo, muito público leigo, entre aspas, e não digo leigo no sentido ruim. Um público que não é acostumado com o hockey se aproximou do esporte por causa das brigas, por causa que... A primeira vez que tu vê a briga no hockey é uma coisa, tipo... Te dá uma adrenalina. Sim. Te dá vontade de ver mais. Eu não vou negar isso. Só que aí depois fica chato, porque é sempre a mesma coisa, sempre uma briga. Quando eu vi aquela primeira briga, eu falei, beleza, entendemos. Aí a segunda eu falei, tá. Aí o VTC falou, não, aí virou palhaçada. Aí foi lá o JT Miller tentar ser amiguinho de gente que nem amigo dele, sabe? Não, a primeira briga, sim, beleza. Entendemos que o jogo já vai ser... Foi Kachuk e Hagel. Desceu o cacete, né? Pois é. Aí depois foi o Brady. O poderoso chefinho. Sim. E depois o JT Miller.
Foi o Poderoso Chefinho contra? Sam Bennett. Sam Bennett. Pois é. E aí o JT Miller nessa aí eu falei, Paraico. Aí o Sam Bennett contra o Brady Kachuk, eu falei, tá querendo... os irmãos Kachuk, tá? O irmão mais novo tem que se aparecer também. Beleza. Aí o JT Miller falou, não, isso aí já virou palhaçada. O JT Miller deu um soco no próprio capacete dele e tirou o capacete pra fora. Ali pra mim já virou palhaçada. Eu falei, pô, não era mais fácil pegar fazer a linha inteira, né? A linha inteira e já fazer de uma vez? Bota o Billington pra brigar com o Halle Berry já e bora, gente. Pronto, O Billington não é o machão que ia brigar com todo mundo? Exatamente. O Halle Berry não tem nada a ver com isso, né? Mas enfim. Pegava ali, os dois caíam na porrada e pronto. Então já faz de uma vez. Aí parar o jogo 3 vezes em 10 segundos. Eu falei, não, virou palhaçada. E no dia a gente tava comemorando o meu aniversário, né? Foi dia 18 de fevereiro, é verdade. Não foi dia 18, foi dia 15. É verdade, tá. A gente tá comemorando o meu aniversário jogando War. Com a minha família inteira, tipo, quem tava jogando com a gente vendo, e tipo, teve briga, a gente, sim, teve briga. Teve briga de novo? Teve briga de novo. Estão brigando ainda? Não, eu falei, outra briga. Mas eu acho que foi isso, né? Que a única briga que a gente queria ver, de fato, de JT Miller fazer, era com a Elias Pettersson. Pra eles resolverem a treta deles do Canucks. Aconteceu? Não. E voltou a NHL já. Pois é. Meu time em 2 jogos fez 15 gols. Ovechkin está a 13 gols de quebrar o recorde. Eu tô falando, esse velho vai fazer isso essa temporada. E ele só para quando chegar no gol 1000. E assim, é uma coisa também, um pós-Four Nations interessante de ver agora, são as lesões que ocorreram, né? Que teve, agora eu vi aqui no Twitter o Brady Tkachuk, que não tá jogando porque tá lesionado. O Matthew Tkachuk também. Pode ficar fora da temporada. Pode ficar fora da temporada. O Charlie McAvoy. Sempre confundo os dois. O McAvoy, ele esteve internado por uma infecção no ombro. Uma lesão que ele teve no ombro. Sim. E tem uma lesão significativa na articulação do ombro também. Não se sabe ainda o status dele, se vai dar ou não dar pra ele jogar. A gente falou do Shea Theodore, já. Quem mais? Que eu me lembre, assim, ninguém. Pois é, teve... Vamos ver, Four Nations Injuries, diz alguma coisa. E, além disso, além das lesões, né, agora começa a corrida final na trade deadline. A gente pode ver algumas trocas até muito por conta dessas lesões. E fiquem de olho no Rantanen. Pois é. Fiquem de olho no Rantanen. Segundo notícias, né, boatos, parece que o Keynes fez uma oferta de 100 milhões para cima. 9 dígitos, né? 9 dígitos. Isso no contrato, no valor total. Seria, no mínimo, o contrato do McDavid, que foi 12 milhões e meio por 8 anos. Mas eles também estão considerando trocar o Rantanen caso não renove. Shea Theodore quebrou o pulso. Mas um mesinho acho que ele volta. É o primeiro jogo dos playoffs. Ele tá lá inteiro. O Rantanen pode ser... Começa. Desculpa. 3, 2, 1. Mas o Rantanen, ele, se não renovar, ele pode vir a ser trocado. Vai ser interessante os próximos dias. Sim. Pelo que eu vi aqui, foram esses jogadores mesmo que se machucaram. Fora os que se lesionaram antes, né? Sim, os que estavam antes, Aí seguem fora. De qualquer jeito. Mas eu acho que é isso. É isso. Hablamos bastante. Demos nossa opinião. Quase 1 hora. Vai ser rapidinho o episódio. Só pra gente finalizar. A gente não falou. O líder de pontos foi o Zach Werenski com 6 pontos, 6 assistências, 0 gols. O líder de gols foi o Nathan MacKinnon, que também foi MVP do campeonato, né? Com 4 gols.
O goleiro com melhor aproveitamento, com pelo menos 3 jogos, né, pra ser tranquilo aqui, ser respeitoso com o cortado com o Hellebuck também, ele teve um GAA de 1, se eu não me engano, não, 1.59, e um save percentage de 93,2%. Eu acho que foi isso, assim, de estatísticas interessantes, de jogadores que... A gente podia falar mais coisa. Por exemplo, Jack Hughes nem apareceu nos Estados Unidos, não jogou nada, Pois nada. A gente só falou bem do Crosby, mas, tipo, porque não tem como não falar bem do Crosby nesse campeonato. Então... Mas é isso. Agora acho que é isso mesmo. E também a gente falou bastante dos fatores externos que roubaram um pouco do brilho do torneio, pelo menos pra mim. Porque, de fato, eu acho que foi a parte mais importante, querendo ou não. Porque vocês conhecem a gente não consegue não existe só o esporte no gelo. É impossível falar do esporte no gelo sem dar o contexto externo, e o contexto externo, nesse caso, é maior que qualquer coisa do que a gente poderia ter no gelo. Não é pouca coisa, não é um jogador ou outro que falou alguma coisa, não. É uma nação inteira, é um time inteiro, é um presidente da nação mais poderosa do mundo inteiro, ameaçando anexar um grande país que é vizinho e aliado normalmente deles. Então, tipo assim, você sabe, né? Não foi fácil. Fizemos o que podíamos pra manter um equilíbrio aqui entre, né, os jogos e o extra-gelo. Apoie o TTG a partir de R$2 no apoia.se/tictacgo e receba recompensas exclusivas. Com sua contribuição, podemos continuar criando conteúdos incríveis como este. E um passarinho me contou que o último podcast dos apoiadores, o último episódio extra aí que tá liberado para os apoios de R$2 para cima, foi sobre as surpresas e decepções da NHL até o momento da pausa pro Four Nations. Então tá bem interessante. Tá bem legal e tem mais de 1 hora, eu acho, também. Então fica a dica aí pra quem quiser ajudar a gente e também receber aí um mimo, né? Mas também saiba tudo sobre as melhores ligas de hockey no gelo no tictacgo.com. A gente também tem uma comunidade exclusiva do TTG no Discord. É só entrar no link que tá aqui na descrição do episódio. Nós temos um cupom do Mr. Varsity. Para receber 10% de desconto, é só fazer sua compra e dizer que você tem o cupom TicTacGo. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Siga o TTG no Blue Sky, Twitter, Instagram e TikTok. É TicTacGo em todos os lugares. E como eu falei antes, todos os links citados estão na descrição do episódio. Muito obrigado pela companhia até aqui. Obrigado, meu bem, por gravar comigo. Não tem opção, né? Não é como se tivesse opção. Então, beijo, gente. Até mais. Até a próxima. Esse conteúdo só foi possível graças aos nossos apoiadores. Um abraço especial e o nosso muito obrigada para Amanda Marques, Amir Bliacheres, Ana Flávia Lima, André Luiz Ribeiro, Camila Chaves, Carlos de Freitas Souza Júnior, Daniele Milczarek, Débora Almeida Dias, Elcio Martins Vieira Júnior, Gabriel Vieira da Rocha, Isabela Belém Carvalho, Jussiele Barreto, Laura Lopes Guerreiro, Lucas Balugani, Lucas Bueno, Lucas Mendes Martins e Tanira Barros.